Carlos Zorrinho e José Matos Correia estão frente a frente na edição da noite. Muito boa noite aos dois. Carlos Zorrinho, a sua nota prévia, por favor. Muito boa noite, Ana. Muito boa noite, José Matos Correia. Eu queria falar de um tema que nós vamos hoje aqui falar do problema da Grécia, vamos falar também, podíamos falar do problema de Portugal, do problema de Espanha, de Itália, são problemas mais ou menos com a mesma raiz, e a raiz destes problemas é sempre a mesma. É que a moeda única, o euro, que é um projeto político e económico, foi constituído apenas como um projeto financeiro. Falta completar a União Económica e Monetária. Esta semana, os 5 presidentes, o Juncker, o Dijsselbloem, que é do Eurogrupo, o Tusk, o Schulz e o Mário Draghi, apresentaram um projeto para completar a União Económica e Monetária. Houve um esforço muito grande dos deputados, em particular dos deputados socialistas no Parlamento Europeu, e de facto este documento é um documento que é melhor do que aquilo que tínhamos. Diz-nos que podemos ter até 2017 uma interpretação inteligente do tratado, que a União Bancária terminará até 2017. Em 2025, finalmente, teremos esta União Económica e Monetária completada. É um passo positivo, mas podíamos ter estes assuntos todos resolvidos se tivéssemos verdadeiramente um projeto económico e político por trás da moeda, como tem o dólar, por exemplo. E aquilo que mais tem impedido que estes projetos avancem tem sido sempre as maiorias no Conselho. O Conselho, quer no Eurogrupo, quer no Conselho Europeu, normalmente opõe-se mais. O que significa que é preciso mudar o Conselho e começar a mudar primeiros-ministros, começando pelo primeiro-ministro português, já no início de outubro. José Matos Correia, boa noite. A sua nota prévia. Registro desde logo aquilo que os ingleses chamam o wishful thinking do Carlos, mas está enganado. Também vamos falar da entrevista de António Costa. Eu antes da nota prévia... boa noite, Carlos, boa noite, Ana, naturalmente. Mas antes da minha nota prévia, queria só deixar aqui uma palavra de solidariedade ao João Soares. Todos sabemos eu, aliás, já, junto e de meia. Todos sabemos obviamente, já eu, Dr. Mário Soares. O que infelizmente sucedeu com a doutora Maria Barroso. Todos estamos, para utilizar uma terminologia, enfim, popular, a torcer para que as coisas possam correr bem. Enfim, somos ambos amigos do João e, portanto, queria deixar, em nome do Carlos também, deixa-me dizer uma coisa, eu em particular tenho um carinho muito, muito especial pela doutora Maria Barroso. E queria também deixar isto aqui expresso. Bom, relativamente ao meu minuto prévio, é também uma questão europeia e prende-se com o que se passou ontem no Conselho Europeu sobre a questão da migração. Eu acho que a Europa perdeu uma vez mais uma excelente oportunidade de demonstrar várias coisas. Em primeiro lugar, demonstrar uma solidariedade para com quem precisa, que tem que ser demonstrada quando faz falta, e não noutras circunstâncias e em afirmações gongóricas ou pomposas que são feitas. O que se passa naquela região é um drama enorme. As pessoas que fogem em busca de uma vida melhor acabam em larga medida por ser refugiados de conflitos que não querem e nos quais não têm nenhuma responsabilidade. Eu evidentemente que reconheço que a Europa não tem condições para aceitar no seu território todas as pessoas que querem fugir daquelas regiões, mas devia ter tido outra postura. Mas, ao mesmo tempo, devia ter tido outra postura, e isso não consegue tê-la também, enquanto potência internacional. Nós assistimos a este tipo de desenvolvimentos em áreas que até nos são relativamente próximas, a nós os portugueses, e a verdade é que o que se passa na Síria, o que se passa na Líbia, o que se passa noutras regiões, mas em particular nessas, eu diria que passa ao lado da Europa. E, portanto, esta incapacidade de afirmação da Europa como protagonista de peso nas relações internacionais, que podia ser, ou que podia fazer a diferença, porque a Europa, com a sua tradição, com a sua filosofia própria, digamos, com os seus fundamentos civilizacionais, podia ser um contributo determinante para que a ordem internacional fosse mais equilibrada. E a verdade é que a Europa não tem conseguido ser coisa nenhuma. Julgo que é muito triste, ao mesmo tempo que reconhecemos este drama dos refugiados, reconhecer que este drama dos refugiados também, em larga medida, se fica a dever, porque há um conjunto de desenvolvimentos no mundo que a Europa não foi capaz de prever, que a Europa não foi capaz de acompanhar, que a Europa não é capaz de tentar resolver. Portanto, nessa perspectiva, a situação é duplamente lamentável, do ponto de vista do drama humano, do ponto de vista da incapacidade política da União Europeia.
Falamos da União Europeia e das suas dificuldades ou incapacidades no plano externo. Sim. No plano interno, como é que vai olhando para a dificuldade em chegar a acordo com a Grécia? Chegar a acordo com a Grécia? Se me permite, porque vem a talho de foice, eu pegaria numa coisa que disse o Carlos. É verdade que há aqui um problema que tem que ver com a não completude da União Económica e Monetária. Mas não é só isso. É verdade que a Europa foi apanhada de alguma forma impreparada. Para alguma forma, não. Estou a ser simpático. Foi apanhada muito impreparada para a crise de 2008 e depois para a crise da dívida soberana de 2010. Mas a verdade é que não é apenas por não ter sido completada a União Económica e Monetária. É porque as regras do Tratado de Maastricht não foram cumpridas. Porque se as regras tivessem sido cumpridas, quer no que diz respeito ao déficit orçamental, quer no que diz respeito à dívida pública... Não foram cumpridas por muitos países, não apenas por Grécia. Eu sei. Começando pela Alemanha. E houve uma permissividade por parte das presidências e por parte da Comissão, no sentido que tal acontecesse. Mas se a Europa só chegou onde chegou, porque as regras não foram cumpridas. Porque se tivessem sido cumpridas, nada disto teria acontecido, porque o que acontecesse teria sempre uma dimensão muito menor do que aquela que acabou por ocorrer. No que diz respeito à situação concreta, eu diria sem sarcasmo que nós estamos a assistir a uma verdadeira tragédia grega. E porquê? Porque a Grécia continua a não compreender os fundamentais. A Grécia continua a não perceber que, em larguíssima medida, a situação a que chegou é a responsabilidade da Grécia. A Grécia continua a não perceber que já teve 2 resgates e não cumpriu adequadamente as obrigações que tinha no âmbito desses resgates. A Grécia continua a não compreender que ou implementa medidas estruturais de fundo para que a sua situação seja finalmente estável, ou não é com estas gigas-jogas do Sr. Varoufakis e do Sr. Tsipras que irá a algum lado. Se me permite, José Matos Correia, eu acho que foi muito marcante também no seu primeiro minuto a referência à questão das migrações e ao falhanço da Europa. E é muito marcante esta dicotomia entre a Europa dos credores, a Europa que defende com tanta força os credores, a Europa tão frágil na defesa dos valores, e as coisas estão muito ligadas umas com as outras. Nós, na Grécia, estamos a falar de... Neste momento, as divergências são cerca de 30 cêntimos em cada 100 euros. Portanto, estamos a falar de pequenas divergências. E a senhora Christine Lagarde, aqui há uns tempos, disse que o problema era que não havia adultos do lado da Grécia para poder discutir. Aquilo que eu sinto, e tive esta semana acompanhando diretamente, dentro do possível, mais próximo, naturalmente, todo este processo em Bruxelas, é que há muita falta de maturidade nesta discussão, por parte de todos os intervenientes, por parte da Grécia, por parte do Eurogrupo, por parte do Conselho Europeu. E repare, eu acho que uma coisa é a Grécia ter que pagar aquilo que deve. Os credores podem até entender, e acho que com alguma inteligência entenderão, que para a Grécia poder pagar aquilo que deve, terá que ter algumas condições especiais e, eventualmente, terá que restaurar a sua dívida. Agora, não é razoável, José Matos Correia, não é razoável que os credores queiram escolher a forma como a Grécia vai pagar. Porque o que é que está em jogo na Grécia? A Grécia, neste momento qual é a grande divergência? Os gregos dizem o seguinte: nós queremos cobrar mais impostos aos ricos. Na Grécia, é preciso que as pessoas saibam que há muita gente que tem uma fuga total aos impostos. Os mais ricos na Grécia não pagam impostos nenhuns. E o que o Governo diz é que nós queremos, os mais ricos. Nós queremos, e os mais pobres também pagam pouco, naturalmente, na Grécia. Há uma fuga muito grande e os que pagam. Mas o Governo grego diz o seguinte: nós queremos justiça fiscal e não queremos as famosas reformas estruturais, que o José Matos Correia acabou de falar, que são sempre as mesmas. As reformas estruturais do FMI é corte nas pensões, corte nos subsídios de desemprego, corte na eletricidade para os mais pobres, corte no IVA das ilhas. Portanto, as reformas estruturais são sempre aos mesmos. Ora, eu acho que aí não se pode chegar. A Grécia tem que pagar o que deve, mas tem o dever, tem o direito, desculpa, é mais correto dizer o direito, tem o direito de escolher como é que quer pagar. E o governo do Syriza não foi certamente eleito pelos mais ricos da Grécia, foi eleito tem um mandato, que é um mandato de proteção em relação aos mais pobres, que eu, aliás, sou solidário, e um mandato de recuperação, e aí deve ser muito exigente
a União Europeia, o Eurogrupo, de recuperação de receitas, porque nós sabemos que na Grécia, de facto, há muita gente que não paga impostos. Carlos, eu estou inteiramente de pagos. acordo com essa postura. O problema é que a realidade concreta não é essa. Então, o que os credores da Grécia querem é dizer à Grécia, antes de eu lhe emprestar o dinheiro que é meu e que é dos meus contribuintes... O FMI agora em concreto vai dizer que não quer aumento de impostos, porque isso asfixia a economia. Curioso. Antes do dinheiro, antes de eu emprestar o dinheiro que é não meu, mas dos meus contribuintes, e faço aqui um parênteses para sublinhar que algumas das críticas mais violentas têm vindo sistematicamente de socialistas. Estou-me a referir ao Sr. Sigmar Gabriel, o vice-chanceler alemão, ao Sr. Pierre Moscovici. Por acaso não, isso não é verdade e tem estado sempre do lado... O Sigmar Gabriel não é verdade. O Sigmar Gabriel é um contexto diferente. Agora, o Moscovici esteve esta semana no Parlamento Europeu, esteve no meu grupo em concreto. Eu sei as propostas que fez. Eu ouvi as declarações públicas do Moscovici os socialistas, chamando à razão são os comissários socialistas que têm estado a manter o diálogo. Se o diálogo está mantido, mantido, os mais exigentes no que diz respeito ao diálogo. Eu também sou exigente. Bom, eu também sou exigente. O problema é que... E os portugueses devem ser exigentes também. Dos contribuintes agora, não escolher como. Não escolher como. Não humilhar os gregos. Ninguém quer humilhar os gregos. Ninguém quer humilhar os gregos. O problema não é esse. Ou não ter aquela ideia que também em Portugal existe, que reforma é cortar pensões. Não há nada disso. Reformas estruturais é cortar pensões e baixar salários. O problema não é esse. É a ideia que vocês têm. O problema não é esse. Tem não é sustentável um sistema de segurança social que gasta uma maior percentagem do PIB em pensões do que a Alemanha. Mas o PIB, é tão simples quanto isso. O PIB e a receita também dependem daquilo que é a cobrança fiscal. Quando a idade média da reforma na Grécia é muito inferior à da Alemanha ou de Portugal. Já não é isso que está em jogo. Não, mas é exatamente isso que está em jogo. É quando eu gasto 13% do PIB. E o nível de impostos também é muito mais baixo. Deixem o governo grego decidir desde que pague. Mas o ponto não é este. Carlos, o ponto não é este. Quando eu empresto o dinheiro que nem sequer é meu, está à minha guarda pelos meus contribuintes. Em Portugal quem governou foi a Troika, mas os gregos não querem que seja a Troika a governar. Em Portugal foi a Troika que governou, mas os gregos não querem. Carlos, com licença. Quando eu, governante europeu, tenho que disponibilizar o dinheiro dos meus contribuintes, não é o meu, para um outro país, tenho o direito e o dever, face aos meus contribuintes, de dizer eu quero garantias que o dinheiro me é pago. E é isso que os gregos não dão. Porque não querem fazer as reformas necessárias para garantir que podem pagar. Mas querem fazer a reforma fiscal. Não querem fazer a reforma das pensões. E mais, se a Grécia está no estado em que está hoje, a culpa é de um partido chamado Syriza. Porque quando o Syriza ganhou as eleições... Antes do Syriza, a banca alemã encheu a Grécia de dinheiro. Vamos falar de números concretos. Vamos falar de números concretos. O crescimento económico, o crescimento do PIB... Sim, caiu, claro. O déficit primário era muito melhor. As perspectivas de crescimento da Grécia eram superiores às de Portugal antes do Syriza ter ganho as eleições. Eu nunca votaria Syriza, obviamente. Eu, se fosse grego, votaria no Potemi. O Dr. Costa tinha dias a seguir às eleições do Syriza, votava nela, agora já não vota, tem dias. A verdade é que o povo grego votou maioritariamente no Syriza. Mas a legitimidade dos governos europeus que têm que emprestar é menor que a do Syriza? Não. A legitimidade que o Syriza tem é de escolher a maneira, os gregos têm, através do partido que escolheram, de escolher a maneira como querem pagar. Não dizer que não pagam, mas a maneira como querem pagar. E os nossos governos têm o direito de exigir que há garantias que vão pagar. O nosso governo, o governo português não exigiu nada. Aliás, vai querer cortar, se eventualmente ganhasse eleições, cortaria mais pensões a seguir, faria outra vez, seguiria essa receita sempre como seguiu agora. O Dr. Passos Coelho disse, eu quero mais Troika. A Troika comanda-nos, o meu programa é a Troika. Vamos então às propostas dos líderes partidários. Os portugueses estão mais próximos do pensamento do Dr. Passos Coelho do que do Dr. António Costa. Pois, aparentemente, vamos ver, eu tenho a certeza que não estão. José Matos Correia, começo este tema consigo e tem a ver, de facto, com as propostas dos líderes partidários portugueses. A noite passada, António Costa deu uma entrevista à SIC. Sim. O que é que reteve? Eu retive, sobretudo, 2 pontos. A tentativa de autojustificação de um homem que já perdeu aqui a oportunidade de lhe passou ao lado. Porque é curioso comparar o discurso, por exemplo, do Dr. António Costa, quando criticava o Dr. António José Seguro porque tinha vitórias pequeninas, e quando nós notamos que as sondagens, e a mim nas sondagens mais importante do que os resultados são as tendências, a tendência, desde que o Dr. António Costa tomou posse no Partido Socialista, é para uma quebra abrupta do Partido Socialista nas sondagens e dele próprio na confiança dos portugueses. Portanto, ele ontem teve uma lógica de tentativa de justificação. E, em segundo lugar, retive uma coisa que me pareceu curioso. Para um homem que põe em causa a sustentabilidade da segurança social com propostas aventureiras, o que o Dr. António Costa diz é que nós não podemos ter experimentalismos.
seguramente seria uma autocrítica, seguramente estaria a pôr em causa as suas próprias ideias. Porque nós já sabíamos, quando o Partido Socialista apresentou as propostas, que nada daquilo tinha consistência. Embora tenham dado a aparência que a tinha. Mas o que se passou na Grécia, e que levou imediatamente o professor Mário Centeno a dizer bom, e tal, de facto, se isto na Grécia não correr, a gente tem que refazer as contas e tal, é a prova provada. É a prova provada de que eu próprio, quando em nome do meu partido fiz uma crítica logo a seguir à apresentação das medidas do professor Centeno e à intervenção do Dr. António Costa, eu disse e repito hoje, é o programa do logo se vê. Para já propomos cortar e depois acreditamos que um dia isto corra bem e que a sustentabilidade da segurança social seja assegurada. Entre o programa do logo que se vê e o programa do que se vê agora, porque agora nós sabemos, e sabemos que a coligação não tem programa, tem 9 linhas genéricas, é a continuidade, e portanto o que se vê agora nós sabemos. Posso-te assegurar uma coisa, como sou eu o coordenador do programa eleitoral, posso garantir que temos programa, torná-lo-emos público quando entendemos, não quando o Partido Socialista quiser. Agora nós sabemos. O que o Dr. António Costa tem feito e fez foi, aliás, nós desde que perdemos as eleições começámos a trabalhar para nos prepararmos para governar. Tivemos o LIP, tivemos o contrato de confiança, tivemos o quadro macroeconómico que avalia cada uma das medidas. Pois. E as propostas que são feitas têm há uma questão fundamental neste momento. É para a democracia portuguesa mesmo. Não pode acontecer no próximo ciclo governativo o que aconteceu neste. O Sr. Passos Coelho fez promessas, ganhou eleições, fez tudo ao contrário. Isso não é verdade. Talvez algumas pessoas digam, ontem o Dr. António Costa não foi entusiasmante. Mas isso nunca é, portanto ontem aí foi coerente. Sério, sereno e consistente. Disse aquilo que pode fazer em termos de emprego, um compromisso muito simples de não corte de pensões, um compromisso de não corte do ponto de vista das prestações sociais, António Costa só toma de aumento que agradam a toda a gente. Não é verdade. Não assumiu nenhum compromisso difícil, nenhum. Como até hoje o Partido Socialista nunca está macroeconómico, nenhuma destas medidas não deixa de ser testada no quadro macroeconómico. Ou seja, tem sempre que haver receita. O tal já estava a ser revisto por causa da Grécia. Tem sempre que haver receita para compensar a despesa. É verdade que um quadro macroeconómico no contexto europeu, você sabe isso tão bem como eu, todos sabemos, se houver alguma alteração na Grã-Bretanha, em Itália, os ataques que hoje aconteceram em França ou na Tunísia, tudo isto muda o quadro macroeconómico. Nós não podemos ter a ideia que se fixa agora um plano e que ele não tem que ser avaliado em cada momento. Não, agora, que um político responsável não seja... Responsabilidade, serenidade. E já agora quero dizer o seguinte, eu não escondo nada. É evidente que eu apoiei o António José Seguro, gostaria que o António José Seguro fosse candidato a Primeiro-Ministro. Hoje é António Costa candidato a Primeiro-Ministro, mas a verdade é que no dia das eleições europeias houve uma sondagem da SIC sobre se naquele dia qual teria sido o resultado numas eleições gerais. O resultado para o PS era 38% e hoje é 38%. Portanto, nós estamos a 4 pontos da maioria absoluta e com 20% de cidadãos eleitores a votar à nossa esquerda. Portanto, a possibilidade do PS ganhar com a maioria absoluta é uma possibilidade real e necessária. A nossa é ligeiramente maior. Estamos um ponto à frente das sondagens. Estão todos juntos, têm 37, não tem sido ponto de crescer. Não, é ao contrário. Não tem sido ponto de crescer. Somos nós. Aqui há 2 ou 3 meses... Eu estou a basear na Eurosondagem, que é um barómetro de continuidade. Carlos Zorrinho, José Matos Correia, obrigada aos dois. Boa noite.